Olá, estudantes do segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer mais uma aula não presencial. Hoje é dia 3/8/2020. Vamos trabalhar com matemática. Vamos aprender sobre os números com o Davi? Então, este é o e-book, foi feito pela professora Aline, professora Michele, professora Charlie, e as ilustrações por Maria Eduarda, orientado pelo professor Clodes Boscarioli, e foi desenvolvido em uma disciplina chamada Tendências em Educação Matemática, Tecnologias Digitais no Ensino de Matemática, ministrada pelo docente Dr. Clodes Boscarioli, do Programa de Pós-Graduação em Educação, em Ciências e Educação Matemática da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Cascavel. Relembrando os ícones de acesso, então nós temos o ícone para clicar e assistir um vídeo, clicar e acessar a atividade, clicar e ler uma história, clicar e ouvir. Este é o sumário. Dia difícil. Você lembra que o Davi, ele está no segundo ano da escola, mas ele não estava entendendo como que os números funcionavam? E que quando eles se misturavam, mudavam de valor e aí a coisa complicava? Aí ele chegou chateado em casa, ficou pensando sobre a aula, e o pai do Davi percebeu que tinha algo errado com o filho. O pai do Davi chamou o filho para almoçar e disse que, com certeza, sua professora vai encontrar uma forma para esclarecer todas as suas dúvidas. No dia seguinte, Davi ouviu o despertador tocar, levantou da cama, colocou o uniforme, foi ao banheiro, tomou café, nem lembrava mais daquela aula de matemática tão difícil. Mas no dia seguinte, outra aula de matemática. Só que a professora não começou explicando o conteúdo. Ela ligou a televisão para que os estudantes assistissem a um filme. Então, clicando aqui, você vai assistir ao mesmo filme que a turma do Davi assistiu. Todos gostaram muito da história e o Davi ficou encucado. Será que o guru iria conseguir contar sem saber os números? A professora mostrou essa tela do filme, essa parte do filme aqui, onde Christopher está arrumando a mesa. Ele colocou uma cadeira para cada convidado. Você lembra dessa parte da história? Na página 17, a professora explicou que o guru ainda não sabia quase nada sobre os números e os seus amigos tentaram ensinar algumas coisas. Clicando nesse vídeo, você consegue ver essa parte da história onde o guru vai ver como são os números, para que eles servem. A professora retomou tudo aquilo que estava na história do guru. Os números são utilizados para contar, ou seja, as quantidades são representadas pelos números. Os números possuem uma sequência, denominada sequência numérica. Assim, não basta somente saber os números, precisamos conhecer sua ordem. E, na aula de informática, Davi fez um joguinho e que ele lembrou muito da aula que ele tinha aprendido, que se chama Guru Aprende a Contar. Vocês aí em casa conseguiram jogar esse jogo? Agora vamos para a página 19. Depois da aula de informática, Davi ainda pensava sobre guru. Enquanto os demais estudantes retornavam para a sala de aula, Davi abriu seu livro de matemática e leu. Então, lá no livro de matemática do segundo ano, estava escrito sequência numérica. No nosso dia a dia, organizamos muitas coisas em sequências, como? O que é que nós organizamos uma sequência? A ordem das letras no alfabeto. Então, olha aqui, ó. As letras têm uma ordem. E não precisa ser número que tem ordem. Tem muitas coisas que têm ordem e não são números. Os meses do ano: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro.
todos os anos nessa mesma ordem. Os dias da semana: domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Todas as semanas nessa mesma ordem. Acabou aqui no sábado, começa aqui de novo. E muitas outras coisas podemos colocar em ordem também. Podemos dizer que sequência é todo conjunto ou grupo no qual os seus elementos estão escritos em uma determinada ordem. Então, sequência tem uma ordem. E os números também têm uma ordem. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em matemática, estudamos a sequência numérica. Essa sequência é composta por números que estão dispostos em uma determinada ordem pré-estabelecida. A história dos números, na página 20. A história dos números. Davi ainda tinha muitas dúvidas, então perguntou: "E quem inventou os números, professora?" Para responder isso, a professora de Davi leu a história e eles queriam contar. Você leu essa história? E se você gostou dessa história, você pode acessar a história da autora Ruth Rocha. Nicolau teve uma ideia. Assim como os números foram uma invenção humana, muitas outras coisas também são. Vale a pena ler esse livro. Nicolau teve uma ideia, é um livro muito legal, eu recomendo. A professora explicou que os números foram criados a partir da necessidade do homem no decorrer de sua existência. No período primitivo, os homens realizavam marcações para saber quantos animais haviam caçado ou quantos objetos tinham. Essas marcações eram feitas em pedaços de pau ou em ossos. Esse osso que tinha aqui essa marcação, as pedras e os nozinhos. Disse também que eram utilizadas pedras, marcações em madeiras ou ossos e nós em cordas. Essas marcações correspondiam a unidades e dezenas. Muitos pastores utilizavam pedras, uma pedra para cada ovelha. E a professora disse ainda: quando o homem deixou de ser nômade, ou seja, quando passou a se estabelecer em um único lugar onde plantavam e cuidavam de animais para sua alimentação e sobrevivência, era necessário também um sistema de marcação para saber quantos animais tinham. Para aprender mais sobre isso, vamos assistir ao vídeo. Então, aqui é um vídeo que vocês devem ter assistido, mostrando que as pessoas deixaram de ser nômades e passaram a viver em um único lugar. Aí elas passaram a plantar, cuidar dos animais e precisavam de um sistema de marcação para saber quantos animais eles tinham. Gostou do vídeo? Vamos continuar. A turma de Davi gostou muito da história e eles queriam contar. Davi falou: professora, eu nem acredito que eles queriam contar para saber quantas cabras eles tinham, quantos dias se passavam até a próxima lua cheia. E a professora falou: lembram do guru? Ele precisava de 10 presentes para ir à festa. E o amigo do Davi disse: os pastores Caio e Adelaide utilizavam objetos que os auxiliavam para contar. E a amiga disse: o guru também usou objetos para ajudar a contar. A professora explicou para a turma que para contar quantidades cada vez maiores e conseguir realizar o controle dessas quantidades, os pastores passaram a agrupá-los em grupos de 10, realizando correspondência com os dedos das mãos. A professora mostrou a imagem para a turma. Veja, Caio, esses gravetos parecem dedos. É mesmo, Adelaide? Que legal! E explicou: quando agrupamos em 10, estamos formando a dezena, que corresponde a 10 unidades, e anotou no quadro. A cada 10 unidades, formamos uma dezena. Então, no número 15, temos o 1, que é uma dezena, e o 5, que são 5 unidades. Um grupo de 10 palitos mais 5 palitos, ou uma dezena e 5 unidades. Esse 1 significa que ele vale 10, ou a gente pode chamar de uma dezena.
E aqui são 5 unidades. Estou vendo que vocês estão muito interessados. Vamos conversar mais sobre os números? Em seguida, a professora ligou seu computador e o projetor multimídia e explicou aos estudantes. Clicando aqui neste vídeo, nós vamos conhecer um pouco mais sobre os algarismos e os números. Página 26, agora sim. Quando a turma percebeu, já estava na hora de ir para casa. Davi ficou surpreso. Professora, como a aula foi rápida hoje. É mesmo, disse um colega de Davi. Ao chegar em casa, o pai do Davi foi logo perguntando: como foi a aula, Davi? Foi ótima, pai. Hoje a gente aprendeu que há muito tempo os homens marcavam os ossos com um risco para cada ovelha. Você sabia disso? Acho que estudei sobre isso quando eu ia na escola. Depois do almoço, a mãe do Davi contou que tinha aprendido na escola. Davi fechou os olhos e ficou imaginando. Então, eu vou convidar você agora para fazer a mesma coisa. Você vai fechar os olhos e vai imaginar essa história aqui, ó. Os números têm história. Hoje, usamos 10 símbolos para representar os números. Eles são chamados algarismos. Com eles, podemos representar qualquer número, mas nem sempre foi assim. O número surgiu a partir do momento em que existiu a necessidade de contar objetos e coisas. E isso aconteceu há mais de 30.000 anos. Os homens nessa época viviam em cavernas e grutas, e não existia a ideia de números, mas eles tinham a necessidade de contar. Assim, quando os homens iam pescar ou caçar, levavam consigo pedaços de ossos ou madeira. Para cada animal ou fruto capturado, o homem fazia no osso ou no pedaço de madeira um risco. Com a passagem do tempo, o homem deixou de ser nômade e fixou-se em um só lugar. Para se alimentar, praticava a caça, a coleta de frutos e também começou a cultivar plantas e criar animais. A partir daí, surgiu a necessidade de uma nova forma de contagem, pois o homem precisava controlar o seu rebanho. Passou então a utilizar pedras. Cada animal representava uma. Você sabe como isso era feito? Para cada animal que ia pastar, uma pedra era colocada dentro de um saco. Ao final do dia, para cada animal que entrava no cercado, uma pedra era retirada. Assim, era possível manter o controle, saber se algum animal havia se perdido ou se algum deles havia sido comido por um animal selvagem. Com a evolução do homem e da matemática, surgiu a palavra cálculo, que em latim significa contas com pedras. A luta pela sobrevivência, pelo domínio territorial entre povos e também as necessidades com a vida humana em coletividade fizeram com que novos conhecimentos matemáticos fossem produzidos. Assim, diferentes povos deram contribuições de acordo com o contexto em que viviam. Eu vou te contar sobre a contribuição de alguns povos. O povo babilônico utilizava sistemas de numeração com base 60, que usamos até hoje na relação entre horas, minutos e segundos. Os egípcios contribuíram com as medições de terra, calendário para plantios, cálculo e estudo da geometria. Os gregos com a organização da matemática. Os romanos com a arquitetura e a astronomia. Os chineses com a álgebra e a forma de escrever os números. Os maias com o calendário lunar. Os astecas com o sistema de medição de tempo. Os povos hindus e árabes na produção e divulgação dos símbolos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dos quais se originou
nosso sistema de numeração decimal. E o zero? A história do zero surgiu em outro contexto, mas essa história vai ficar para outro dia. Na página 27, a professora relembrou com os estudantes: aprendemos com o guru que os números também servem para contar e que são organizados em uma sequência. Aprendemos também que os números surgiram há muito tempo pela necessidade do homem em saber a quantidade das coisas e que, quando agrupadas 10 unidades, é formada uma dezena. Agora, vamos assistir ao final do vídeo do guru. A turma ficou toda animada. É só clicar aqui. Então, vamos assistir juntos. E contando! Pode deixar, eu vou contar. Oi, mamãe. Oh, guru querido. Estou aprendendo a contar. Olha, eu tenho os meus próprios números. Ora, isso parece muito interessante. O que já aprendeu? Muita coisa. Que cada número tem seu próprio nome e que os números têm que estar na ordem certa. E que o último número diz quantas coisas existem. Que maravilha, querido. Quer me ajudar com os números desta receita? Claro. O que você vai fazer? Uma torta para a nossa festa. Só uma torta? Mas a gente não tem que levar 10 coisas. Eu vou fazer uma torta e cortá-la em 10 pedaços. Comece do alto e vá descendo. Olha, aqui tem um 2. É um número. E essas são letras. A gente usa para escrever as palavras como canário ou calendário. Muito bem. Tem razão, aí diz 2 xícaras de farinha. Também tem um 1. Isso mesmo. Um ovo. Tem um 3. 3 colheres de canela. 5. 5 tabletes de manteiga. Isso é um 8. São 8 maçãs. E você pode contar para mim? Claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ai, esqueci de novo. Ah, não se preocupe, querido. É preciso muito tempo e prática para aprender a contar. Mas eu não tenho muito tempo. Eu só tenho até as 3 horas. Ah, aonde você vai, guru? Eu tenho que praticar mais. Está bem, a gente se vê na festa. Tudo bem. Espero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ai, o que eu não me lembro? Olá, guru! Oi, Tigrão. Eu estou pegando pinhas para levar para a festa. Ei, gostei de seu conjunto de pedras. É isso que você vai levar para a festa? Eu nem sei se vou à festa. Não vai? Ei, como é que pode? Todo mundo vai. Eu não. E nem o Pooh. Só se eu conseguir aprender a contar para poder ajudar o Pooh a se lembrar. Oh, me deixa adivinhar. Ele comeu ao invés de praticar de novo, certo? É. Se eu não conseguir ajudá-lo a contar seus 10 potes de mel, ele não vai poder me ajudar a contar as minhas 10 coisas. E nenhum de nós vai poder ir à festa. Já sei. Você precisa de um plano. Você tem um plano? Ele quer saber se eu tenho um plano. Garoto, eu tenho um plano infalível para aprender a contar. Ele se chama Método de Contagem Pulante. Ele pode me ajudar a contar? Com certezamente. E este é o segredo patenteado. Ao invés de contar as coisas, você pula nelas. Está vendo essas pedras? Você sabe quantas tem? 1, 2, 3, 4... Não, tudo bem. Não conte. Pule. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pedras.
Agora, olha só isso. 1, 2, 3, 4 troncos. 1, 2, 3 poças de lama cozimento. A minha preferida. Certo, guruzão, a sua vez. Você acha que eu consigo? Vai ser uma moleza. Depois de mim, você é o melhor pulador de todo o bosque dos 100 acres. 1, 2, 3, 4 pedras. Super hiper! Só faltou uma coisinha. Você sabe o que foi? É que você pulou 2 vezes em uma pedra. No método de contagem pulante, você tem que ter certeza que usa apenas um pulo para cada coisa. Um pulo? E é desse jeito. 1, 2, 3 pedras. É que nem quando o coelho toca nas coisas que vai contando para não se esquecer. Eu sempre soube que meu amigo orelhudo era bem esperto. 1, 2, 3 pedras. Ora, você conseguiu! Vamos, guru! Vamos pular! Pulando, eu aprendo a contar. Pulando, aprendo a contar. Seja pouquinho ou um montão, pulando, aprendo a contar. É divertido, vem, guru, pule, conte. Pulando, eu aprendo a contar. Pulando, aprendo a contar. Você tem que saber a ordem dos números para poder contar mais seguro. Cada número que você conta, conte sempre com um pulo. Uma minhoca, 2 flores, 3 troncos, 4 sapos, 5 plantinhas, 6 árvores, 7 pedras, 8 abelhinhas, 9 marmotas, 10 poças de lama. Pulando, eu aprendo a contar. Pulando, aprendo a contar. Seja pouquinho ou um montão, pulando, aprendo a contar. É divertido, vem, guru, pule e conte. Pulando, eu aprendo a contar. Pulando, aprendo a contar. Pulando, eu aprendo a contar. Pulando, aprendo a contar. Seja pouquinho ou um montão, pulando, aprendo a contar. É divertido, vem, guru, pule e conte. Pulando, eu aprendo a contar. 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 Eu não sabia que contar era tão divertido. É o método pulante. Acha que eu já posso contar os potes de mel do Pooh? Amigão, do jeito que está contando, já está pronto para tudo. Obrigado, Tigrão. Até a festa. Oi, Pooh. Oi, guru. Eu estou ajudando o leitão a encher os balões. Eu vou levar esses balões pra festa. Meu Deus! Você aprendeu aquilo que eu esqueci para você me ajudar a me lembrar? Aprendi muitas coisas. Que cada número tem um nome e que você precisa contar cada coisa de uma vez e que o número em que você termina é o número de coisas que você tem. É super pulante. Ai, meu Deus, você aprendeu isso tudo? Eu tenho meus próprios números. Que maravilha! Será que eu podia pegar emprestado para ajudar a contar os balões? Claro! Meu Deus! Eu sei que tenho 10 balões, mas... tem alguma coisa errada. Você sabe o que está errado? Vamos ver. Cada balão tem um número, está certo. Já sei, estão na ordem errada. Quando se conta, os números têm que ficar na ordem certa. E essa ordem nunca muda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa é a ordem certa. Oh, você sabe mesmo contar balões, mas consegue contar potes de mel? É claro! Você pode usar os números para contar qualquer coisa. Pelo menos espero que sim. 1,
2, 3, 4, 5, 6. 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 potes de mel. Viva! Eu sabia que você ia conseguir. Agora podemos ir à festa. E já está bem na hora. O relógio cantou 3 vezes. Isso significa... A gente tem que ir. A gente tem que ir. Chegamos. Aí estão eles. Pensei que tivessem esquecido. Eu esqueço muitas coisas, mas nunca de uma festa. Teve dificuldades para contar, Pooh? Não foi preciso, Christopher. O guru contou. Ele contou? Mostra pra ele. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Viva pro guru! Esplêndido! Esse é o meu garoto. Eu ensinei tudo o que ele sabe. Com a ajuda de meus amigos. O guru contou meus potes de mel quando eu esqueci. Tudo bem, Pooh. Contar não é fácil. Tenho certeza de que o guru se esforçou para aprender. Estou orgulhosa de você. Mas eu ainda preciso praticar pra não esquecer. Que tal eu ir à sua casa amanhã, Pooh, pra praticarmos juntos? Que ideia maravilhosa! Que tal na hora do almoço? Ursinho bobo. Tudo bem, eu pego ele. Socorro! Socorro! Aguente firme, leitão! Peguei você! Conseguiu, guru! Obrigado, guru. Foi muita gentileza sua. De nada, leitão. Ah, aqui está o seu cartão. Ah, não, guru. Você fica com esse número. É mesmo? Com certeza! Certeza absoluta. Uhul! Está tudo perfeito! Está? É, porque você é o contador número 1 do Bosque dos 100 Acre. Conte, números que mostram quantas coisas você tem. É com números que a gente conta, vem contar você também. Conte, números que mostram quantas coisas você tem. É com números que a gente conta, vem contar você também. Vem contar você também. Ursinho Pooh, 1, 2, 3. Muito legal, né? Vamos para a página 28 do e-book. Os alunos gostaram muito que o guru aprendeu a contar e como a turma toda também já sabe contar, a professora disse: agora vamos praticar com jogos que vão desafiar seu conhecimento em matemática. O primeiro é o jogo da sequência. O segundo será o jogo do castelo. O terceiro será a festa do rei. Mas lembrem-se, o primeiro passo é compreender as regras. Oba, jogo é comigo mesmo, disse o Davi. Esse aqui é o jogo da sequência. Você vai clicar aqui no ícone do jogo, da atividade online, ou você vai clicar aqui no nome do jogo. E aqui diz, para jogar, basta você arrastar os números que estão nas duas colunas à esquerda com a cor diferente do quadro, onde estão faltando alguns números. Preste atenção nas regularidades do quadro numérico. Além da sequência, podemos notar que no quadro nós temos as dezenas. Então, para você que clicou aí no jogo da sequência, observe bem. Aqui nós temos o placar,
Nome do jogo, sequência matemática, iniciar. Esse aqui é um quadro numérico. E aqui, os números, eles saíram do lugar e estão guardadinhos aqui. Então, você vai procurar 1, 2, procura o número e coloca ele no lugar. E vai completando o quadro numérico. Tudo bem? Ó, complete o quadro numérico com os números que estão faltando. Clique e arraste o retângulo laranja. Eu vou errar, só para a gente ver o que acontece quando a gente erra. Ó, não marca ponto e ele não gruda no lugar, tá? Se você quiser, você pode clicar aqui também, ó. Aí fica grandão, não fica? Então, rapidinho eu vou montar aqui. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Olha aqui o número 39. O número 39 tem o algarismo 3 e o algarismo 9. Formam o 39. Quem vem antes do 39? O 38. E quem vem depois do 39? O 40. Agora, olha só. Nessa linha aqui, a gente tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, 8, 9, com apenas um algarismo. O 10 é o primeiro número que tem dois algarismos, o 1 e o 0. E aí, nós vamos até o maior deles, que é o 99. Tem 2 algarismos, tem o 9 e o 9, certo? Qual desses aqui que tem 2 algarismos, que é o menor, que vale menos? Então, é o número 10. Por que é o número 10? Porque o 9 só tem um algarismo, e a prof pediu o menor que tenha 2 algarismos. E o 11 é mais do que 10, o 12 é mais do que 10, todos os outros são maiores do que 10. O 10 é o menor. E qual é o número maior que tenha 2 algarismos? O que vale mais que todos? Será que é o 71, o 87, o 96 ou o 99? 99, né? Porque quem vale mais do que o 99 é o 100. O 100 é o maior. Agora, vamos observar outra coisa. Quando eu vou indo para cá, na nossa tabela, no nosso quadro, ó, tô no 1, eu vou pro 2, vou pro 3, vou pro 4, vou pro 5. Vocês perceberam que ele está aumentando de 1 em 1? 7, 7 mais 1 fica 8, 8 mais 1 fica 9, 9 mais 1 fica 10, 10 mais 1 não é o 20, 10 mais 1 é o 11, 11 mais 1 é o 12, 12 mais 1 é o 13, e assim por diante. Então, na mesma linha, ele vai aumentando de 1 em 1. Mas se eu estou no 10 e quero voltar, ele vai diminuindo de 1 em 1. 10, 9, 8, tira 1, 7, tira 1, 6, 6 tira 1, 5. Então, aqui vai diminuindo. Por um lado, ele vai aumentando, pelo outro lado, ele vai diminuindo. E quando a gente vai descendo, ó, 10, eu desço na coluna 20. Desço 30. Ele vai aumentando, só que não é de 1 em 1. 10 mais 1 aqui não é 11. Aqui é 20. 20 mais. O que vai? Mais quanto para ficar 30? 10 mais quanto para ficar 20? Então, é 10 mais 10 fica 20. Aí, 20 mais 10 fica 30. 30 mais 10, 40. 40 mais 10, 50. Então, conforme vai descendo, vai aumentando 10. E se eu estou aqui no final da coluna e vou voltar, vou subir, é menos 10. 100 menos 10, 90. 90 menos 10, 80.
E não é só nessa coluna aqui não, né? É qualquer coluna, ó. Se eu estava no 2, 2 mais 10 vai ficar 12. 12 mais 10, 22. 22 mais 10, 32. Até chegar, nesse caso aqui, ao 92. Gostaram desse jogo? Esse jogo vocês podem jogar sempre aí no computador ou no celular de vocês. E, ó, ele sempre vai trocando os números, né? Cada vez são outros números, então dá para jogar muitas e muitas vezes. Agora que você está craque nos números, responda para a professora. Qual é o menor número de 2 algarismos? Qual é o maior número de 2 algarismos? Qual número vem antes do 39? Qual número vem depois do 39? Nas linhas do quadro numérico, os números avançam de quanto em quanto? Em cada coluna do quadro, os números avançam de quanto em quanto? Jogo do castelo. Próximo jogo é mais desafiador, mas muito divertido. Você pode clicar aqui no nome do jogo ou no ícone do jogo. Esse jogo é sobre um rei que estuda, com seus leais seguidores, táticas de defesa. Os reis têm por perto um grupo de leais seguidores, mesmo durante tempos de paz. Uma das táticas estudadas é proteger o castelo e descobrir possíveis locais onde inimigos estariam escondidos. Para tanto, é necessário conhecer bem o mapa do reino, principalmente a planta do castelo, ou seja, todos os cômodos e as áreas da fortaleza. Para ajudar o rei a proteger seu castelo, você deve descobrir os números que estão escondidos. Assim, você não permitirá que os inimigos do rei invadam o castelo. Vamos lá, o rei precisa de você. Se você clicou no jogo do castelo e encontrou esse probleminha aqui, significa que você tem que clicar para ativar o plugin, para permitir que ele execute o plugin. É o plugin que vai fazer o jogo funcionar. O príncipe Numeraldo é o dono deste belo castelo, mas ultimamente ele enfrenta um problema. O castelo é muito, muito grande. Para não se perder, ele precisou colocar plaquinhas numeradas nas portas dos quartos. Ao todo são 100 quartos. Porém, Numeraldo descuidou um pouco da manutenção dessas placas e alguns números se apagaram. Você quer ajudar Numeraldo a encontrar esses números? Basta tirar a bandeira da frente de cada porta. Então, continuar. Conheça as regras do jogo. Podem participar até 5 jogadores. Cada um terá que descobrir 5 ou 10 números conforme a escolha feita antes de começar. Para cada número, o jogador terá 2 chances. Se acertar, ganha 1 ponto. Se errar, não ganha nenhum ponto e segue para o próximo número. Ao final da rodada, ganha quem fizer mais pontos. Divirta-se. Então, cliquei em continuar. Aí, a gente pode digitar o nome de jogadores. Se você estiver aí na sua casa com outras crianças, com o pai ou com a mãe, você escolhe se você quer 5 números ou se você quer 10 números. Eu vou colocar 5, mas você aí de casa escolhe o que você quiser. Iniciar o jogo. Agora é minha vez. Michele está jogando. Então, aqui, ó, eu vou colocar o número 3 e vou clicar em OK. Ops, 3 não está correto. Você tem mais uma chance. Observe a sequência dos números na linha ou a terminação dos números na coluna. Claro que não era o 3, né, gente? Que número que é? O 2. Cliquei em OK. Certo, você digitou o 2, ganhou 1 ponto. Continuar. Número é... E olha só, se a gente está aqui em cima, a gente vai contando, né? 0, 1, 2, aí eu sei que é o 2. 3, 4, 5, 6, 7, aí eu sei que aqui é o 8. Mas esse aqui, será que eu vou ficar contando de 1 em 1 até chegar nesse número? Será que não tem uma outra estratégia para eu perceber que número que vai aqui?
eu posso olhar a coluna e saber que esse número termina com 4. E eu posso olhar a linha e saber que esse número começa com 7. Tenho 73 aqui, então aqui é o 74. Vejam, termina com 4, porque ele está no quadro numérico. E aqui começa com 7, porque aqui ó, é a família dos 70, dos 7 dezenas. Então, 7 dezenas, 4 unidades, certo? Então, quando está na coluna do 7, eu sei que vai ter o 7 no final. Quando está na linha, por exemplo, do 5, eu sei que é da família dos 50, tem o 5 no começo, né? Então, essa é a regularidade do nosso quadro numérico. Aqui na coluna, a gente tem sempre o final igual. E na linha, a gente tem sempre o primeiro algarismo igual. E aí, vai mudando a unidade, sempre. Então, 74, ok. Certo! Fiz 5 pontos, concluí o meu jogo. E você aí de casa? Concluiu o seu jogo também? Foi fácil, foi difícil? Jogou com o pai, jogou com a mãe? Quero saber, jogou com quem? O que você achou desse jogo? Gostou mais do primeiro ou gostou mais do segundo? Vamos pensar no jogo? Se o número escondido estiver no início do quadro numérico, podemos contar de 1 em 1 até chegar ao número escondido. Agora, se ele estiver no fim do quadro numérico do tabuleiro, o que podemos fazer para não precisar contar de 1 em 1 e chegar mais rápido à resposta? Se o número escondido estiver na coluna do 7, isso ajuda a descobrir que número ele é? Se o número estiver escondido na linha do 50, isso ajuda a descobrir qual número ele é? Terceiro jogo. Jogo A Festa do Rei. Clicando aqui no nome do jogo ou no ícone, você tem acesso ao jogo, tá? O rei resolveu fazer uma festa e, para animar seus convidados, organizou uma caça ao tesouro em seu castelo. Quem desvendasse primeiro as mensagens e descobrisse o número dos quartos ganharia o que neles estivesse escondido. Vamos participar da caça ao tesouro no jogo Castelo do Rei. E nesse jogo, nós vamos fazer a seguinte atividade. O rei resolveu fazer uma festa e, para animar seus convidados, organizou uma caça ao tesouro em seu castelo. Quem desvendasse primeiro as mensagens e descobrisse o número dos quartos, ganharia o que neles estivesse escondido. Perguntas. Para ganhar o manto vermelho do rei, conte 3 vezes de 4 em 4 a partir do 6. E depois some 1 ao último número. Assim, vocês descobrirão em que quarto o manto está escondido. Então, a gente precisa ler de novo aqui, ó, para conseguir entender. Para ganhar o manto vermelho do rei, conte 3 vezes de 4 em 4. Mas nós não vamos começar do 1, nós vamos começar aqui do 6. 1, 2, 3, 4, uma vez. 1, 2, 3, 4, 2 vezes. 1, 2, 3, 4. 3 vezes. Agora, mais 1. 18 mais 1 é o número 19. Cliquei no número 19. Vamos ver se é o quarto 19. Confirma. Acertamos! Vamos lá agora. Agora, nós vamos contar 5 vezes de 4 em 4. E nós vamos começar a partir do 9. Então, eu estou aqui no 9. Eu vou contar de 4 em 4. Ó, estou aqui no 9. Vou contar 1, 2, 3, 4. Uma vez. 1, 2, 3, 4. 2 vezes. 1, 2, 3, 4. 3 vezes. 1, 2, 3, 4. 4 vezes. 1, 2, 3, 4. 5 vezes. Será que o quarto é o quarto 29? Vamos ver.
Para ganhar a armadura do rei, conte 5 vezes de 4 em 4 a partir do 9 e descubram em que quarto a armadura está escondida. Confirma. Muito bem, ganhamos a armadura. Legal. Então, você vai lendo aqui para descobrir quantas vezes você tem que pular e pular de quanto em quanto, tá? E aí, no último número que parar, você confirma. Legal, né, gente? Vou fazer mais uma. Para ter a espada de prata do rei, conte 5 vezes de 5 em 5 a partir do 5. Então, começo aqui do 5. Eu vou contar 5 vezes de 5 em 5. 1, 2, 3, 4, 5. Uma vez. 1, 2, 3, 4, 5. 2 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. 3 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. 4 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes. Confirma a espada. Legal. Então, é isso, ó. Agora, você vai contar 5 vezes de 3 em 3, mas tem que começar do 9. Que legal, né? Dá vontade da prof fazer todas as atividades. Mas eu vou deixar para vocês, tá bom? Organizando as ideias. O que precisamos saber? Os números são uma invenção humana para satisfazer suas necessidades de controle de quantidades. Então, os números surgiram conforme as pessoas foram precisando estabelecer uma contagem e um controle. Para contar, necessitamos de uma sequência pré-estabelecida. Os números têm uma ordem. Para contar quantidades cada vez maiores, organizamos agrupamentos. 10 unidades formam uma dezena. Quando observamos o quadro numérico, observamos algumas regularidades. Por exemplo, podemos organizar uma coluna com as dezenas inteiras e outra coluna com os números que terminam em 5, entre outras coisas. Davi percebeu que a matemática é muito importante e que não é difícil como parece. Assim, Davi, com sua curiosidade, adora passar o tempo desvendando essa matemática. Muitas vezes é um desafio, mas que com a ajuda da professora se torna mais fácil compreendê-la. Avaliação. Então, estudantes, responda as questões de acordo com a sua percepção sobre esse e-book e colabore para deixá-lo ainda melhor. Você pode clicar aqui na prancheta ou aqui no ícone roxo, tá? E os professores vão clicar aqui na parte amarela ou nessa folhinha aqui de certo e errado. Tudo bem? Galerinha, então é isso. Hoje a nossa aula, então, foi para concluir o e-book. Não deixem de fazer a sua autoavaliação. A gente quer ter a sua observação a respeito do e-book, como você viu, se ajudou a compreender o conteúdo, essa seleção de conteúdo, essa forma de colocar os jogos, as explicações. Um beijo para vocês, fiquem bem e até a nossa aula de amanhã. Logo, logo a gente se vê, hein? Beijos, beijos!